Eu vi que a sua busca pela internet é por um cirurgião plástico. Quer saber informações? Estou com o Dr. Pedro Rojas. Doutor, onde é bom fazer uma cirurgia? Hospital ou uma clínica? Na realidade, assim, é recomendável fazer, de preferência, em um hospital. Depende do tipo de cirurgia. São cirurgias de grande porte, médio porte e de pequeno porte. Na minha área, sobretudo cirurgia plástica, normalmente deveria ser escolhido um hospital. Porque tem todas as condições. O hospital tem que ter unidade de terapia intensiva, para qualquer tipo de intercorrência ou complicação que nós poderíamos ter. Então, se a gente não sabe, muitas vezes, hoje em dia, você confia no paciente, confia que tudo vai dar certo. Mas, para maior segurança do paciente, eu, pelo menos, particularmente, prefiro o hospital, e isso é recomendado para todas as minhas cirurgias, pois nos damos segurança e qualquer intercorrência estamos toda a equipe para poder dar um suporte adequado e evitar riscos para o paciente. Doutor, qual é a parte do corpo que pode fazer uma cirurgia? Em nossa área de cirurgia plástica, como o nome diz, plástica estética e reparadora, você pode operar qualquer parte do corpo que precise operar. Quando é uma cirurgia de reparação, você pode fazer uma reparação na mama, uma reparação na parte genital, uma reparação com cicatrizes pequenas. E na parte estética você pode aumentar, desde um seio, pode aumentar, de tirar gordura, né, em qualquer parte do corpo. Então, desde implante de capilar até lipoaspiração, correção das cicatrizes. Mas tem que se pensar sempre que com todo cuidado, sobretudo quando se trata de cirurgia estética, né, e cirurgia reparadora também, porque tem que dar cuidado ao paciente que ele não possa ter insatisfações após os resultados. Então, isso é muito importante a comunicação médico-paciente e o profissional que está preparado para isso. Doutor, qualquer profissional da área de saúde pode hoje fazer uma cirurgia? Eticamente não pode, não deveria ser, não deve ser executado por qualquer profissional. Cada um tem que ser, de preferência, fazer aquilo para o qual foi preparado, técnica e teoricamente. Por exemplo, um cirurgião plástico tem que fazer cirurgia plástica reparadora e estética para a qual nós fomos preparados. Eu não acredito que um cirurgião vascular possa operar uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica. Ou um dentista possa operar uma cirurgia estética ou cirurgia plástica reparadora. Então, do ponto de vista ético, não é aconselhável. Do ponto de vista da lei, existem algumas ainda contradições referentes a isso, mas na lei brasileira, teoricamente, quem deve operar a parte de cirurgia plástica tem que ser o cirurgião plástico. Então, isso é olhar da sociedade e olhar também das pessoas que são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Hoje, qualquer tipo de pessoa pode fazer uma cirurgia ou tem que ter uma preparação? Como é? Sim, na realidade, não é todo mundo que pode fazer uma cirurgia plástica, estética ou reparadora. Tem que ter uma indicação. O paciente tem que estar previamente preparado, eu acho, até psicologicamente. Já seja por o tipo de cirurgia que ele vai realizar. Então, os pacientes têm que estar, primeira coisa, com saúde. Todos podem ser operados, sem dúvida, mas desde que tenham um controle. Por exemplo, eu não posso operar um paciente com hipertensão arterial alta, não posso operar um paciente diabético. Se ele estiver controlado, se estiver... poderia ser operado, mas desde que seja sumamente acompanhado com os especialistas que ele acompanham o signo, e desde que a cirurgia seja uma necessidade para ele. Não seja uma cirurgia meramente estética ou por vaidade. Então, tem que colocar fatores de risco. Pacientes com maior idade, com maiores doenças, e tem maior contraindicação de cirurgias plásticas, estéticas ou reparadoras. A própria idade. Quanto mais idade, menor deveria ser a indicação para uma cirurgia. Senão todo mundo pode operar. Teria que ter uma indicação precisa, uma idade certa para operar, e quanto menos risco, melhor. Doutor, quais são os exames necessários para realizar hoje uma cirurgia plástica?
Depende do tipo de cirurgia. Se o paciente vai fazer uma cirurgia de seio, obviamente tem que fazer todos os exames de rotina, começando por um exame do coração, um teste de eletrocardiograma, um teste de esforço. Se o paciente se encontra em más condições, tem que encaminhar para o especialista, como por exemplo um cardiologista. E tem que fazer todos os exames de sangue, hematológicos de rotina, porque você não sabe se o paciente está alterado o outro componente da sangue. Então, se tiver alguma coisa alterada, como uma coagulação, por exemplo, você não vai poder operar. Infelizmente, você pode sangrar durante a cirurgia, você tem uma intercorrência gravíssima. Com certeza. Então, quanto mais exames você fizer, melhor. Se você evita o paciente ter intercorrências e problemas que possam, ao longo do tempo, produzir danos definitivos para o paciente. Então, sempre não esquecer que os exames são muito importantes, consulte com o seu médico e deve ser feito tudo aquilo e não tente economizar. Faça tudo o que tem que ser feito por sua segurança. Doutor, quais os cuidados que a pessoa tem que ter no pré e no pós-cirurgia? Normalmente, o pré-operatório é assim, o paciente, primeira coisa, tem que ser informado sobre, se chama uma informação por escrito, de todos os cuidados antes de qualquer cirurgia. Uma cirurgia de olho tem um cuidado, uma cirurgia de mama tem um cuidado, uma cirurgia de abdominoplastia tem alguns cuidados. Então tem que se informar, tem que solicitar ao médico por escrito e poder se informar para não poder esquecer o que tem que preparar. Por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia mamária. Então, a gente teria que evitar suspender medicamentos que possam complicar ou aumentar o sangramento na cirurgia. Por exemplo, o uso de aspirina. Então, a gente pede no mínimo 2 semanas, até um mês, no mínimo um mês, suspenderam o uso desse medicamento. Então, é importante, daí, a avaliação pré-operatória. Tem vários outros cuidados que tem que ter em função disso. Sim. Só um exemplo. Então, o paciente tem que se informar muito bem e questionar a seu médico sobre o que ele pode tomar ou não pode tomar, já que isso pode influenciar diretamente em uns riscos para uma cirurgia, sobretudo se é plástica. E o pós-operatório é tão qual importante como o pré-operatório. Um paciente bem operado, um paciente sai muito bem na cirurgia, o pós-operatório desobedece às ordens que o médico passou. Ou, lamentavelmente, nos países, às vezes, culturalmente, os pacientes tomam algumas atitudes que não é que o médico recomendou. Então, tem que seguir todas as orientações, instruções. Por exemplo, uma cirurgia de seio, se recomenda não levantar o braço ou não dirigir, pelo menos durante 45 dias. A gente pode começar a levantar os braços, dirigir carro, por necessidade. Infelizmente, existem uns riscos inerentes a essas manobras, esses movimentos, e que, logicamente, tem que ser previamente discutidos com o seu médico antes dessa cirurgia. Por isso que é muito importante o pré-operatório e o pós-operatório. Doutor, qual o conselho que o senhor dá para quem quer fazer uma cirurgia plástica? De preferência, sempre nos recomendamos, primeiro, sempre se informar. Tá. Conhecer muito bem o seu médico, ver se esse médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sim membro. Sim. Segundo, conhecer, pelo menos, todos os detalhes sobre o hospital que ele vai operar. Importante. Temos vários hospitais que oferecem suporte, como UTI, terapia intensiva, né, para poder evitar riscos. E sempre se informar também de outros pacientes que operaram, ter alguma outra informação de algum outro que operou com tal ou qual médico, que possa, de alguma forma, dar confiança e saber que esse médico é de absoluta confiança para poder se submeter a uma cirurgia. Pois a cirurgia plástica não é uma cirurgia qualquer, é uma cirurgia que precisa muito cuidado, até uma avaliação psicológica prévia, pois quando existe uma insatisfação estética, cria um grande problema para o médico e para o paciente. Os dois. Infelizmente, nos dias atuais, se vê no dia a dia essa insatisfação, porque todo mundo quer ficar cada vez mais bonita. Verdade. E isso que realmente só Deus, eu penso. O médico se esforça para deixar o melhor possível. Só que humanamente, às vezes, é impossível alcançar aquele resultado. Então, nós não oferecemos resultados. Nós oferecemos melhora em nossas cirurgias e dar de tudo para poder chegar próximo àquele que o paciente deseja.
Se é uma coisa que você não pode oferecer, não promete. Bom, doutor Pedro Rojas, obrigado pelas informações, boas dicas, né, e informações. Viu só? Mais detalhes no nosso canal, você vai ter mais o doutor Pedro Rojas, cirurgião plástico. É isso aí.